Olá, gente. Vamos tirar mais uma dúvida, né? Se assim Papai do Céu nos ajudar. Esse será mais um trabalho para despertar você o interesse, né, de você se aprofundar mais na palavra para deslumbrar de fato o verdadeiro horizonte que as palavras expressam que é aquilo que chamamos de Bíblia, ela diz na verdade. Muitas delas nós não temos nem ideia. Primeiro porque nós usamos uma versão, né? Segundo lugar, porque houve muita mudança naquilo que nós chamamos de Bíblia, pelo catolicismo romano. E em terceiro, porque nós aprendemos muito a repetir o que nós ouvimos, sem pesquisar de fato o que é o que não é. Logo, a nossa base doutrinária, ela vem com muito pouco cimento, né? E o vigamento é muito frágil, é muito fino, é muito débil, se nós orarmos assim. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou usar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 2. Eu acredito que vai ser bem curto, né? Porque também ainda estou começando agora a pesquisar. Eu não entendo muito das flexões verbais, né? Nem dos tempos e os modos verbais usados, que eu ainda estou aprendendo o hebraico. Mas vamos ler aqui na nossa versão. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, né? É a segunda impressão de 2003, né? Segunda impressão de segunda impressão 2003. Aqui é o Evangelho segundo João, só para vocês notarem a diferença da ideia que nós temos e o que o texto está dizendo de fato. Olha que eu não vou poder dizer com bastante clareza, porque eu ainda, como eu disse a você, não entendo ainda o hebraico. Pouca coisa. Diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, credes em Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Amém. Mais ou menos. Amém. No texto grego, diz assim: ente oikia tu patros mu, monai polai esse, eis deme eipon an rumi, roti poreuomai, retoimassai topo rumi. Em a casa do pai de mim, moradas muitas existem. Se, pois não, diria-se a vós que indo preparar lugar a vós, né? A palavra aqui, moradas, é monai. Monai fala daquilo que é permanente, né? Vem do verbo meno, que quer dizer estacionar, parar, permanecer. É diferente de skenes ou de oikia. Olha o que Jesus diz aqui: ente oikia, em a casa tu patrosmo, do pai de mim. Monai, né? Que é o plural de monet. Monet, que vem do verbo menos. Monet quer dizer mansão, pode ser traduzido como mansão, né? Mas a ideia aqui é daquilo que é permanente, daquilo que é fixo, daquilo que não move, não muda, né? Não tem variação. Que já é outra ideia aqui, né, que nós não temos. Talvez aqui seja aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, do corpo imortal. Porque para o judeu, a ideia bíblica, esse nosso corpo aqui é uma oikia, né, oikia tes skenes, morada, habitação de tenda. O que é morada, habitação de tenda? O que é uma habitação de tenda? É uma habitação provisória de um peregrino. E o povo judeu sabia o que estava dizendo aqui, que eles, né, foram peregrinos, 40 anos no deserto,
E eles também comemoram a festa das tendas. E o próprio Paulo era fabricante de tendas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz assim, ó. Oidamen sabemos, gar, ora, roti, que, ean, si, re, epigeios. Epi quer dizer sobre, geios, terra, né? Na terra. Sobre a terra, o terreno, rumon, de nós, oikia, casa, tu, esqueno, oikia, tu, esqueno, oikia é casa, tu, de esquenos, quer dizer tenda. Então, eles têm esse nosso corpo como uma morada provisória, de casa de peregrino, de viajante, de forasteiro, como Pedro diz, né? Vós, irmãos, como peregrinos e forasteiros, é só pesquisar, gente. Então, a ideia do povo judeu, daqueles que escreveram a palavra, é que nós aqui somos apenas peregrinos. Nossa pátria não é aqui. Então, esse corpo, né, é apenas uma habitação provisória. Como voltando a falar a vocês, o texto escolhido diz o quê? Na casa de meu pai há muitas moné, que é traduzida como moradas, que para nós é os cubículozinhos, um apartamento, uma casa de fato feita de tijolos e blocos ou de qualquer outra coisa lá, blocos. No texto hebraico, gente, está aqui, ó, bebeite na casa, avi do pai de mim, medorote, né, a raiz é dor, medorote, dor, a raiz é dor. Dor quer dizer habitação, né? No sentido concreto, mas eu vou ler ali no dicionário para você ver que é a ideia. A ideia pode ser traduzido como habitação, mas na verdade o significado desse termo é morada ou vida, né? Geração. Olha a ideia. Na casa de meu pai há muitas vidas, há muitas gerações, há muitas moradas. Olha quando começa a ampliar o negócio, bem diferente. Só para você ter uma ideia. Dor, a palavra dor no hebraico, que aqui está medorote. Dor, ela como duro quer dizer morar, redigir. Isso aqui é uma variação da palavra. Ela como dor, em sentido temporal, ainda tem isso, o sentido temporal da palavra, que o povo judeu compreende muito bem isso e nós não temos nem ideia do que é isso. Então tem muita coisa na Bíblia, gente, que nós vamos aprender a vida toda como uma coisa que é outra completamente diferente, como Paulo disse, né? Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu. E tem mais, ele depois de 3 anos na Arábia, lá, isolado, foi que teve a plena revelação do Evangelho. Que ele, apesar de ser doutor, fariseu, não entendia nada. Só entendia a letra, mas não o espírito da palavra, né? A palavra dor, em sentido temporal, grupo de pessoas contemporâneas, significa geração. Em sentido ético, né, grupo de pessoas com um caráter comum. Entendeu? Então, na casa de meu pai, há muitos grupos de pessoas, né, com caráter comum. Olha aí a ideia do texto. Entendeu? O termo como geração, né, o termo como geração, usado aqui no coisa, ela pode ser como contemporâneos, né, as pessoas seguintes, como quarto, bisneto, neto, entre outras coisas, né, antepassado. Como um grupo humano caracteriza, né, o tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é? Né? Como medida pouco definida de tempo, ela pode ser traduzida como geração, época, etapa, ciclo ou idade. Pode se referir ao passado e ao futuro também. O termo que a gente conhece aqui como morada pode ser
pode significar antiguidade, sucessão, continuidade, perpetuidade, entendeu? Entre outras coisas que eu não vou ler mais aqui, para não confundir muito a mente, né? Ela também pode ser traduzida como morada ou vida, no sentido de ciclo de existência. Na casa de meu pai há muitas existências. Entendeu, gente? A grandeza. Se não fosse assim, né? Se assim não houvesse, não existisse, não fosse, diria a voz, né? Olha, eis que eu vou fortalecer, preparar para vós uma parte, um local, né? E outra, ao que Jesus disse, que nós até isso compreendemos errado, porque não lemos, não mastigamos texto, não meditamos como Deus fala lá a Josué e como o Salmo 1 diz. O que é meditar, gente? É ler falando várias vezes, ó. Lege, autor, Thomas, curie, o coida-me, o pagueis. Peraí. Lege, autor, Thomas. Lege quer dizer, ele disse, né? Autor a ele. Thomas, Tomé. Curie, curie é vocativo de Senhor, ó Senhor. É meditar isso, gente. É você tentar compreender o texto várias vezes. Se você não compreender a palavra, você para o dicionário. Meditar é você mastigar bem o texto aqui na mente, ó, lendo, relendo, falando, lendo, relendo. Rapaz. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma mensagem, até muito boa a mensagem que o pastor pregou, mas ele acabou atropelando alguns textos. E no final explicava o que queria dizer, mas ele diz completamente coisa diferente, né? Lá em Romanos capítulo 6. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a compreender. É o que Jesus disse, na casa de meu pai existe, já está lá, o carro, já está lá. Né? Aí Jesus disse, se não fosse assim, eu teria dito a vocês que eu vou preparar. Entendeu? Se não fosse assim, tem gente que nem isso compreende, apesar de estar bem explícito, porque não medita. Uma coisa que você vai pregar daqui a 30 dias, gente, é uma semana, na verdade, daqui a uma semana você já deveria estar pronto, mas daqui a 30 dias você tem que preparar. Há uma semana já tem que estar pronto, você só vai dar uma revisada. E nós não. Eu vou pregar hoje de noite, aí chega aqui de tarde, né, dá uma olhada rápida naquele texto, já tem a ideia pelo que já ouviu várias vezes, não, é isso aqui isso é certo, aí pronto. Mas a verdade não é assim. Nós temos que pegar, tirar o trigo, bater o trigo, né, depois de botar para secar, bater o trigo, moer o trigo, depois botar o azeite, que isso é pão asmo, somente o azeite e o trigo. Porque assim, gente, você está sabendo que ali só tem o que? O trigo e o azeite, é o pão puro, sem fermento, porque foi você mesmo quem o fez. Foi você quem cultivou o trigo. Entendeu? Foi você quem tirou o trigo, foi você quem bateu o trigo, foi você que moeu. Você não está pegando um pão pronto que outra pessoa que talvez você nem saiba quem foi que fez. E também você não está se comportando como um papagaio, né? Ou como um gravador, ou como um CD, que fala literalmente até às vezes aquilo que foi gravado nele. E dia mesmo estava na festividade onde há um congresso, se não me engano, dos adolescentes, se não me engano, e o cara pregou, né, sobre Davi. Ele falou toda a mensagem do pastor Yosef Akiva. Se eu não tivesse assistido a mensagem, eu diria que o cara é um pregador, um pesquisador, mas não. Todo, literalmente, gente, toda a mensagem. Eu acho que ele deve ter assistido várias vezes aquela mensagem para poder pregar. Então aqui a ideia do texto, né, não é como a gente pensa, morada como a gente está pensando, não. Não, lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear, né? Lá Jesus tem uma casinha para mim. Ô Senhor, nem que seja um barraquinho. A ideia não é essa, gente. Vamos pesquisar para sabermos de fato o que a palavra ela nos diz, né? Que assim Deus em Cristo continue nos abençoando. Voltando só a dizer que no grego a palavra monê, que aqui está no plural, monai, é diferente de oikia e de eskenos.
Esquenes quer dizer tenda, morada provisória de peregrino. Oiko é casa, edifício, né? Onde vem o termo oikonomê, construtor de casa. Ô, minha flor, só assim, né? Agora eu tô... Tá certo. E o grego, o hebraico, o que usa aqui é dor. Dor, gente, dor, que é o dalet, o vav e o resh. Também o significado, ele pode ser traduzido como moradia, como falei a você, entendeu? Pode ser traduzido como moradia, mas o significado é outro, a ideia é outra. E nós, como não somos judeus e não temos, nós achamos que fazemos pouca questão de aprender o hebraico, né? Aí nós temos a ideia, e a Bíblia não é de particular interpretação. Tá aqui, ó. Como dur, né, o vav com pontinho dentro, já tem um som de um, com pontinho em cima, já se torna o. Pode, né, traduzir como morar ou residir. Tá como infinitivo, verbo infinitivo. Aqui com sufixo, aqui já como dor ou dor em sentido temporal, né, grupo de pessoas contemporâneas, que quer dizer, em sentido temporal ou de grupo de pessoas contemporâneas, quer dizer geração. Em sentido ético, grupo de pessoas com algum caráter comum, né? Aí vem aqui, geração, contemporâneos, o povo que vem seguinte, descendência, né? Precedente, antecessores, e aí vai, antepassados. Como grupo humano caracterizado, quer dizer, é geração rebelde, entendeu? Sempre como geração. Ela pode ser traduzida como morada ou vida, no sentido de ciclo de existência. A palavra dor, que é traduzida em João como casa, moradas. Ah, na casa de meu pai muitas moradas. Tá vendo, gente? Que a ideia de fato do texto não tem nada a ver com aquilo que nós compreendemos hoje. Aqui é para despertar você, para ter um interesse em aprender, né? Você que ministra a palavra, que gosta de aprender a palavra, que gosta de ensinar, aprender um desses idiomas para se aprofundar na palavra e ver de fato, por cima, né, a amplitude da maravilhosa revelação da palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? A paz.